Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre terminais e conexões dos componentes que equipam os freios dos nossos carros. Para melhorar a didática aqui e facilitar o entendimento, eu vou separar esse vídeo em três partes. A primeira, eu vou falar sobre as tubulações em si. Na segunda parte, eu vou falar sobre as conexões fêmeas que compõem os componentes, e também terminais do sistema. E na terceira parte, as conexões macho que compõem esses parafusos, ou como alguns chamam também, de porcas roscadas. Beleza? Então vamos lá para a prática. Começando então pelas tubulações de freio, elas têm um papel muito importante no sistema, pois ela é quem faz a ligação entre os componentes, sejam eles um cilindro mestre, um componente qualquer, um terminal divisor de fluxo, uma pinça, enfim. Ela tem a função de transmitir o óleo e a pressão do sistema entre os componentes. E uma parte muito importante é essa daqui, ó, é o terminal das tubulações. Existem diferentes tipos, é isso que eu vou mostrar. Esse tipo de terminal, por exemplo, ele casa certinho com essa peça. No momento que a gente apertar esse parafuso, elas vão se encaixar perfeitamente. Já, por exemplo, ela não é compatível com essa peça. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui 5 diferentes tipos de terminais, sendo que os dois primeiros não devem ser utilizados no sistema de freio. 3 deles devem ser utilizados, porém 2 são mundialmente, comumente, encontrados, que são esses que eu vou mostrar na prática e vou dar maior ênfase nesse vídeo. O primeiro tipo de terminal é esse daqui, ó. Ele é um terminal chamado single flare. Ele tem uma flange única com esse formato aqui aberto e ele não deve ser destinado ao sistema de freio. Ele é aplicável a linhas de gás, ar-condicionado, combustível, lubrificantes, ou seja, linhas com baixa pressão, tá bom? Isso daqui é o que mais vocês comumente vão encontrar aí na internet, ferramentas, que o pessoal erroneamente mencionam como sendo ferramentas para tubulação de freio, e é isso daqui que vocês encontram. Vocês não devem utilizar isso aqui no sistema de freio, pois existe uma grande probabilidade de vazamentos e falha no sistema de freio. Conexões ou terminais que utilizam anilhas, como essas daqui, são muito práticas. Você faz um corte na tubulação, seja ela de nylon, como essa daqui, seja ela metálica, como essa daqui de 16, ou diversos outros diâmetros encontrados no mercado. Trazem muita praticidade, porque é só você cortar a linha, introduzir uma no diâmetro interno, depende do modelo aí, Você aperta o macho, a parte macho contra a fêmea, você fez uma rápida emenda ou uma junção em algum componente. Porém, também não devem ser utilizadas no sistema de freio, porque são direcionadas para sistemas de linha com baixa pressão. Terceiro tipo, que é uma dessas duas principais que eu vou mostrar, é uma tubulação que é chamada double flare. Nessa daqui, ó. Ela tem um padrão SAI, que eu já vou falar sobre a norma na sequência. Se a gente observar, ela tem um perfil similar àquele inicial que eu mostrei. Deixa eu voltar nele aqui, ó. Ela tem um perfil similar a esse daqui, porém aqui você tem uma parede única e aqui você tem uma parede dupla. Ela é muito mais reforçada. Esse tipo de terminal ele é utilizado na maioria dos carros americanos e asiáticos, a exemplo dessa própria linha aqui, ó. Essa é uma linha do Kuori, que é um carro que eu estou fazendo a adaptação de um motor de um Up TSI. O fabricante do Kuori é a Daihatsu, que é um fabricante japonês. O padrão desse tipo de terminal, ele tem lá no diâmetro interno 45 graus e também tem essa característica de 45 graus nas costas do terminal. Então, reforçando, esse é um dos principais tipos que utilizamos aqui, encontramos, na verdade, aqui no Brasil, que seguem os padrões de carros americanos e asiáticos. O quarto tipo de terminal seria o chamado Bubble Flare. Ele também segue a norma SAI, porém eu não tenho nenhum aqui fisicamente para mostrar para vocês. Ele é um tipo de conexão mais utilizada antigamente, Ele já foi substituído. Ele é parecido com esse terminal aqui que nós temos em mãos, porém nas costas dele ele não tem um ângulo de 90 graus como esse, ele possui um ângulo de 45. Essa é a imagem que eu estou mostrando para vocês aí na tela. Quinto e último tipo de terminal é esse modelo aqui, ó. Ele é o chamado Single Mushroom Flare. Por que ele tem esse nome? Single é porque ele é feito somente em uma etapa de flangeamento ou de prensamento,
Esse daqui, por exemplo, que eu já mostrei anteriormente, ele é o Double Flare, porque ele é fabricado em duas etapas que eu devo mostrar em outro vídeo. Ele é prensado uma primeira vez, é utilizada depois outra ponteira para ele ter essa dobra dupla, né? Esse daqui, como é uma única flange, né? Ele tem o nome de single, o nome mushroom do inglês cogumelo é devido a esse formato que ele tem, que lembra um cogumelo, uma bolha, né? Justamente devido a esse formato que ele tem abaulado de bolha, o pessoal acaba comumente chamando também de terminal bolha. Porém, lembrando que Bubble Flare seria um terminal, um acabamento bolha, seria o quarto tipo, aquele que eu não tenho fisicamente aqui. Mas é assim que o pessoal conhece ele também. Bom, algumas características dele são esse ângulo de 115 graus no topo, na área onde ele faz contato com o terminal fêmea, e 90 graus nas costas dele, onde ele faz contato com o parafuso ou a porca de fixação. Ele é um tipo de terminal comumente aí encontrado em carros europeus. Esse daqui, por exemplo, ele é uma tubulação encontrada na linha Volkswagen, como Fusca, Gol. E tem outro exemplo aqui também. Isso daqui é um cilindro mestre da linha Chevrolet, de Meriva, que é compatível com esse tipo de terminal. Então dá para a gente ter noção aqui que é bem comum. Resumindo, então nós temos esses dois principais que eu comentei lá no começo do vídeo. Esse Single Mushroom Flare e esse Double Flare. Beleza? Tá aqui a diferença lado a lado, de um para o outro. É isso aí. Bom, vamos lá então para a segunda parte, que são as conexões fêmeas, né? São geralmente os componentes do sistema e terminais de união, como esse daqui, por exemplo. Ó, fica mais fácil da gente enxergar. Reparem lá no diâmetro interno dele, que ele tem um ângulo aberto, que vai coincidir exatamente com o perfil desse modelo aqui, ó. Esse tipo de terminal fui eu quem fabriquei com uma ferramenta que eu vou mostrar em outro vídeo, tá? Ele é bem compatível, tá vendo? Com esse original, porque é difícil a gente encontrar esse tipo de ferramenta aqui no Brasil. Eu vou explicar isso bem detalhadamente depois. Ó, então a gente conectou aqui, apertou, temos uma vedação, um encaixe aqui perfeito. Esse daqui seria o padrão que segue a norma DIN. Depois eu vou explicar certinho sobre esse tipo de norma. Então é bastante comumente utilizado aí em carros europeus, como eu falei. A exemplo aqui de carros da Volkswagen e Meriva também, ó. Se a gente testar aqui também, apertou até o final, ele casou muito bem. O outro tipo de conexão fêmea é esse daqui. Essa é uma peça de um fabricante japonês da Daihatsu, que compõe lá o sistema original do Kuori, né? Não sei se vocês vão conseguir ver lá no diâmetro interno. Se a gente reparar no centro da conexão, ele tem esse perfil alto, né? Justamente para se encaixar nesse tipo de tubulação aqui, ó. Lembrando que aqui é rebaixada essa estrutura, a gente conecta ali e temos também da mesma maneira o encaixe perfeito. Bom, aqui eu tenho os tipos de parafusos, o pessoal também chama de porca isso daqui, mas eu entendo que é um parafuso porque ele tem rosca no diâmetro externo, né? Digamos que é um parafuso vazado. Bom, esse daqui seria o parafuso com o padrão ou com a norma DIN, esse daqui seria o padrão com a norma SAE. Bom, vamos para o primeiro então, ó. O que ele tem como característica? Primeiro que a gente percebe aqui que ele tem esse espaço na ponta dele sem rosca e no topo dele ele tem 90 graus. Isso porque ele é utilizado nesse tipo de terminal que também é um terminal obviamente no padrão DIN, né? A gente percebe ali nas costas do terminal e nessa face de contato aqui do parafuso um adequado encontro entre as peças, né? Os dois têm esse ângulo de 90 graus. Então, feito o aperto, essa peça aqui vai se acomodar sobre a superfície, fazendo a vedação do sistema, beleza? Esse daqui, então, é o padrão DIN. Esse daqui, que é o padrão SAE, ele é um pouco diferente, ele possui rosca até o final e ali no topo ele tem um ângulo no seu diâmetro interno de 45 graus. Isso por quê? Lembra que eu falei no começo que essa peça tem 45 graus nas costas
diferente dessa. Vou pôr uma ao lado da outra para ficar bem claro. Ó, uma com 90, outra com 45 graus. E é por isso que esse parafuso tem esse formato. Ó. Então, da mesma maneira, também ele vai fazer o aperto sobre a superfície ali, fazendo a vedação do conjunto. Beleza? Esse daqui é o padrão de conexão SAI. Falando agora sobre o tipo, o padrão de rosca. Eu não tenho aqui um padrão de rosca imperial para mostrar para vocês, mas eu tenho esse daqui em milímetro, né? Esse daqui é um padrão métrico, ou seja, ele utiliza o padrão comumente utilizado no Brasil, que é em milímetros, né? Nós temos aqui o diâmetro de 10 milímetros e o passo de 1 milímetro. O topo de cada uma dessas roscas aqui até a rosca ao lado dela possui 1 milímetro. Porém, existe também esse tipo de conexão num padrão imperial, ou seja, em polegadas. Ele tem um diâmetro de 3/8, que dá um diâmetro bem próximo desse daqui, um pouquinho menor. Se você conectar um terminal de 3/8 numa rosca em milímetros, quando você apertar, ele não vai ficar assim, ó, justo da maneira apropriada como nesse conjunto, que é milímetro, milímetro. Ele vai ficar com folga, né? No padrão imperial ou em polegadas, ele tem então o diâmetro de 3/8 e o padrão de rosca, ele é o NF 24, o passe dele. Beleza? Não tenho aqui para mostrar, mas acho que ficou bem claro. Então, obviamente, temos que ter compatibilidade entre a parte macho e a parte fêmea, sempre milímetro com milímetro e polegada com polegada. Aqui temos um exemplo, né, de padrões DIN, padrão norma DIN e norma SAI, ambos com milímetro, ou seja, a gente tem que estar sempre bem atentos, né, aos tipos de compatibilidade entre terminais, roscas e tubulações. Bom, falando um pouquinho resumidamente aí sobre normas, né? A norma DIN, que traduzindo significa Instituto Alemão para Normatização, a gente pode dizer que a norma DIN equivale às normas brasileiras da ABNT. Ela utiliza aí como referência padrões métricos, ou seja, por exemplo, esse tipo de padrão em rosca em milímetro, né, que eu mostrei anteriormente, e temos a norma ou padrão SAI, que traduzindo significa Sociedade Internacional de Engenheiros Automotivos. Ela utiliza como referência o padrão imperial, ou seja, a unidade em polegadas, beleza? Ó, pessoal, esse daqui é o tipo de ferramenta que eu comentei no começo do vídeo, que é vendido, né, nos anúncios aí como sendo para sistema de freio, mas vocês não devem utilizar isso daqui. É ela quem faz esse tipo de terminal, que seria aquele single flare que não deve ser utilizado, sistema de freio. Ela tem esse perfil cônico, tá vendo? Ela faz esse tipo de terminal. Geralmente isso daqui também é vendido com essa peça aqui, com essa morcinha ou com essa peça de fixação. Não comprem isso daqui para freio. Aliás, vocês podem até comprar, contanto que vocês façam uma modificação que eu vou mostrar em outro vídeo, tá bom? Essa daqui é a parte para prensar, essa daqui é o exemplo de uma ferramenta para cortar tubos, né? Essa ou essa daqui também similar. Bom, então sobre esse assunto de freio, eu pretendo fazer 3 vídeos. Esse daqui foi o primeiro, onde eu mostrei a teoria, né, para a gente entender quais os tipos e categorias de roscas macho, fêmea, terminais, padrões de rosca. No segundo vídeo eu vou apresentar a utilização dessa ferramenta que eu acabei de mostrar, porém com uma modificação que eu fiz, onde eu consigo fazer esse tipo de terminal, que eu vou utilizar lá em algumas peças nesse projeto de adaptação do motor do UP TSI lá no Kuori, e um terceiro vídeo utilizando uma ferramenta comprada, né, que é onde eu consigo fazer também esse padrão de rosca aqui, que seria o padrão Double Flare, tá bom? Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro esse assunto que é tão importante, né, que abrange o sistema de freio dos nossos veículos. Se você gostou do conteúdo, não esquece, tá, de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com seu amigo. Vamos compartilhar informações, né, enriquecer nosso conhecimento, todos nos ajudando aí, todos evoluímos juntos. Se você chegou até o canal através desse vídeo e não conhece ainda o conteúdo, dá uma olhadinha nas playlists, nos outros vídeos. Eu acredito que você vai gostar também de outros conteúdos que tem bastante informação interessante, tá bom? Pessoal, obrigado por assistirem mais esse vídeo. Fiquem ligados aí então para a continuidade desse assunto, tá bom? E até o próximo. Um abraço.